Olá, muito bom dia a todos. Hoje completamos 191 dias gestando Cristo dentro de nós. Já foi uma longa jornada, né, de desenvolvimento desse ser dentro de nós e cada dia é um novo aprendizado, cada vivência que a gente tem ao longo do nosso dia, do nosso mês, do nosso ano. Vai nos trazendo, né, reflexões diferentes, vai nos ajudando nessa transformação. E Maria está dizendo também sobre como esse processo de gestar um novo ser gera ansiedade, né? Muitas vezes a gente quer poupar, inclusive, dos nossos filhos terem, né, certos sofrimentos ou desejando o melhor para o nosso filho, a gente quer prever todo o passo a passo da vida deles, né, criando expectativas, sofrendo por antecipação. Esse é o processo do ser mãe, né? Eh, Essa reflexão me faz pensar sobre a ansiedade, né? O quanto viver, né, nos possibilita essa experiência de sentimento. E sempre por ter estudado, né, sobre comportamento humano, sobre desenvolvimento pessoal, por estar muito interessada, né, em reduzir sofrimento e qualquer situação, né, prejudicial para nossa saúde mental. Fatidicamente a gente precisa, né, estudar sobre ansiedade, né? Ah, um sentimento tão presente, né, na nossa vida atual. Eu não acredito que antigamente as pessoas não tivessem esse mesmo sentimento, mas eu acho que as condições que a gente vive hoje, né, em especial relacionado ao próprio controle, né, das coisas, e quanto mais a gente evolui com relação à ciência, com relação a ter as coisas muito rápido, menos tolerantes, né, a alguns sentimentos a gente se torna. E a ansiedade parece esse tipo de sentimento que nos leva a ser menos tolerantes, né? A se cobrar demais, a querer controlar tudo, a querer prever o futuro, né? Muitas vezes nos distancia de degustar, né? Eu não consegui associar uma palavra que não essa, né? Mas que traz, né, relação direta com a sensibilidade, mas como a gente fica desconectado, né, daquilo que a gente está vivendo no agora. E tendo estudado sobre isso, eu percebo quanto das técnicas, né, da forma de explicar, trabalhar inclusive a superação, né, da ansiedade, entender as suas causas, muitas vezes elas são explicadas demais, né? A gente procura racionalizar e ao longo do meu desenvolvimento pessoal, quando eu comecei a olhar por uma perspectiva não só daquilo que eu havia estudado, né, mas utilizando uma perspectiva espiritual mesmo daquilo que eu vinha vivendo, eu comecei a perceber como ainda existia um gap, né, entre o que eu sentia, as causas que eu identificava, as formas que eu identificava para lidar com isso de uma forma melhor, desde me conectar melhor com a minha respiração, né? Usar técnicas de atenção plena, de mindfulness, mas eu percebi que o pulo do gato, né? Aquilo que realmente fez um diferencial para mim foi eu me conectar com o propósito, né? Os motivos pelo qual Deus
me fazia passar por aquela situação. Porque quando a gente fala sobre as coisas de Deus, muitas vezes a gente não entende, não explica, né? Não compreende, não sabe descrever para outra pessoa aquilo que você está passando. E embora eu já exercitasse muito, né, a descrição dos meus sentimentos, identificar as causas, entrar assim de corpo e alma, né, na resolução dos meus problemas, quando eu comecei a exercitar de uma forma muito mais contundente a minha confiança em Deus, foi onde eu comecei a, a ver, né, a ansiedade se esvair. Ela realmente perdeu força. E não que antes eu não confiasse em Deus, mas eu acho que de alguma forma, até por eu compreender, né, tecnicamente sobre em que circunstâncias a ansiedade aparece, eu tinha a expectativa de que eu não fosse sentir a ansiedade da mesma forma, e isso fazia eu ter cada vez mais vontade de explicar, né? De justificar, de verbalizar aquilo que eu estava sentindo. Quando eu comecei a perceber que, espiritualmente falando, né, o recado que Deus tinha para me dar era essencial e envolvia a ansiedade, a minha ansiedade reduziu. Então, que cada um de nós a gente tenha muita condição de lidar de uma forma abrangente com a nossa ansiedade, né? Não desvalorizar a necessidade de tratar, né, dela com a devida atenção e racionalização e intenção, né, naquilo que a gente faz, desenvolver, né, esse amor próprio, esse autocuidado, mas que a gente vá deixando cada vez mais na mão dele essas grandes operações. Eu tenho certeza que com muito exercício de confiança em Deus, de fé, de perseverança, a gente vai conseguir lidar com a ansiedade, né, de uma forma muito mais assertiva. Então, fiquem todos com Deus, recebam meu forte abraço, respirem fundo aí, né, em questões de sentir ansiedade e amanhã a gente se vê de novo. Um grande beijo, Simone.